Fala galera, Canel aqui. Hoje eu trago o capítulo 11 do livro Cidade das Damas de Christine de Pizan, intitulado Christine pergunta a razão por que as mulheres são excluídas do judiciário. E a resposta. Nesse capítulo, Christine questiona por que as mulheres não discutem diante de tribunais, não instruem processos e nem dão sentenças. E que, segundo o que foi dito na época para ela, foi por causa da má conduta de uma certa mulher no tribunal. Razão, ela responde a ela que coisas são ditas de má fé e que a origem dessa história é frívola. Ela explica que querer perguntar sobre as causas e as razões e tudo era impossível e que nem mesmo Aristóteles, que explicou tantas coisas no seu livro Problemas, e também no seu outro livro Categorias, trazendo respostas a tantos fenômenos naturais, foi suficiente para responder a isso. Mas que em relação a isso se deveria responder que o mestre consciente, Deus que pensa em tudo, sabe dividir bem as tarefas para que cada um tenha uma atividade diferente, ou seja, ela acreditava na divisão de tarefas entre homens e mulheres. E que Deus havia estabelecido que o homem e a mulher deveriam servi-lo de modo diferente, se ajudando e se confortando mutuamente, cada um no que lhe competia. E que Deus havia estabelecido a natureza e a inclinação necessárias para cumprir seus deveres, mesmo se a espécie humana muitas vezes abusava do que lhe foi confiado. Então aos homens Deus deu força física e coragem para ir e falar, e pela natureza do homem ser assim, que eles aprendem a lei e devem manter a justiça no mundo. E se alguém se recusa a obedecer à lei que é estabelecida, ele terá que ser detido pela força física que o homem possui. Ele terá que ser detido pela força do corpo, pela força das armas, algo que as mulheres não poderiam nunca fazer. E que as mulheres no campo judiciário eram desnecessárias, porque elas teriam que fazer um trabalho que o homem já faz, que é discutir diante de juízes. E para aqueles que diziam que as mulheres não tinham entendimento suficiente para aprender as leis, ela dizia que a experiência prova o contrário. Porque se tem conhecimento de numerosas mulheres do passado e do presente que foram grandes filósofas e que supostamente aprenderam ciências bem mais difíceis e nobres do que as leis escritas e os estatutos dos homens. Ela não deu nenhum exemplo, né? Mas enfim. E se alguns ali estavam querendo afirmar que as mulheres não tinham nenhuma vocação natural para a política e para a ordem pública, ela, Razão, podia citar exemplo de várias mulheres ilustres que reinaram no passado. Ela diz que citaria algumas contemporâneas de Christine que conseguiram dirigir tão bem os seus negócios depois da morte dos maridos, que isso provava que qualquer atividade é conveniente para uma mulher que fosse inteligente. Então esse é o resumo do capítulo 11, é um capítulo pequeno. Em breve vou estar trazendo os outros capítulos aí. Dê o seu like, se inscreve aí e até a próxima.